Tem muitos erros que podem atrapalhar muito o seu progresso no violão e muitas vezes são erros invisíveis, então eu vou passar por eles de maneira rápida para que você não corra o risco de seguir cometendo esses erros. O primeiro é muito besta, muito simples, mas ele é importante. Não deixe o violão guardado no armário, guardado dentro do case. Você precisa eliminar o atrito na sua relação com o violão. Se toda vez que você vai tocar violão você precisa abrir o armário, pegar o case, tirar o violão do case, afinar o violão, olha quanta coisa você precisa fazer num dia que você está cansado, num dia que você tem outras demandas, num dia que a família está demandando de você, você vai pegar o violão depois de todo esse trabalho para tocar o quê? 10, 15 minutos? Será que vale a pena? Esses são questionamentos que muita gente se faz quando o atrito é muito grande. Quando o violão está disponível o tempo todo para você, está visível o tempo todo para você, a relação é a contrária. Você vai entrar numa reunião, pega o violão e fica tocando enquanto o pessoal não chega. Tô esperando a comida ficar pronta no micro-ondas. Tô aqui, né, tocando um pouquinho. Vou assistir uma coisinha na TV, peguei o violão e, né, vou tocar um pouquinho aqui enquanto assisto. O violão ele se torna uma forma de quase preencher o tempo vazio e ao mesmo tempo a sua relação com o violão fica muito mais amigável, porque você não tem mais aquela resistência em fazer todas aquelas coisas antes de sequer poder tocar uma música. Outro erro muito comum é a tensão. Muita gente toca de maneira muito tensa, isso prejudica não só os músculos e os nervos, mas também a sua relação com o instrumento e pior, a sua musicalidade, porque você vai tocar tudo de uma maneira grosseira, de uma maneira muito alta, com muito volume, sem controle. Sabe aquele baterista que acabou de começar a tocar e não consegue parar de tocar alto, e aí na banda todo mundo fala, cara, toca um pouco mais baixo, né? A gente não consegue subir tanto o som das outras coisas, baixa um pouco o volume, ainda mais naqueles estúdios e tal, e o cara não consegue. Por quê? Porque ele não tem a habilidade de tocar de maneira leve. E tocar leve é mais difícil do que tocar forte em vários instrumentos. Então pratique tocando de maneira extremamente leve. Eu gosto de ir até para o exagero, tocando como se acariciasse o rosto de um bebê, não para que você toque a todo momento de maneira doce, delicada, gentil, leve, baixinho. Não, não é isso. É para que você saiba como e para que você consiga encontrar um meio termo e consiga controlar o seu volume enquanto toca. Isso vai ajudar na tensão. Mas além disso, tocar diante de um espelho pode ajudar também bastante a identificar a tensão nos ombros, no pescoço e até nas mãos. Outro erro que é extremamente comum, sobretudo em pessoas um pouco ansiosas, é tentar tocar músicas muito difíceis, muito complexas, que estão muito acima do seu nível, sem dominar o básico. As pessoas não têm nem uma boa técnica de mão direita, nem um bom posicionamento da mão esquerda e já querem tocar músicas extremamente complicadas. Primeiro que não vai funcionar muito bem, porque mesmo que você tire a música inteira, você vai estar tocando com diversas lacunas, diversos gargalos na sua formação. Mas para além disso, vai ser um processo muito penoso. Você não precisa passar por um processo penoso para conseguir de fato chegar nessa música. Você vai ter que fazer um caminho um pouco mais progressivo. Então escolha músicas, escolha um repertório que você acha que consegue tocar e que não seja absurdamente difícil para o tempo que você tem de instrumento, para o que você já dedicou ao instrumento. Você tem que escolher músicas que estão um pouco acima do seu nível e não muito acima do seu nível. E aí tem um erro que é justamente sobre a relação da pessoa com o próprio erro quando está tocando violão. Então tem gente que comete um erro e já fica totalmente frustrado e quer jogar o violão pela janela e tal. Não, essa é uma relação muito prejudicial com o erro, porque o erro ele é essencial. Você não deve lidar com o erro de uma maneira pesada, tá? O erro ele é parte do processo, todo mundo erra, não tem jeito. E você tem que enxergar o erro como uma oportunidade para melhorar. Essa é uma das coisas. Quem lida com o erro de uma maneira muito pesada não deve fazer isso de maneira alguma, porque senão a jornada vai ser completamente desgastante. Agora, por outro lado, o erro não identificado e não corrigido pode ser muito prejudicial. Então, ao mesmo tempo que o erro ele não é um problema, uma vez que ele aparece, ignorado pode se tornar um grande problema. Então, é uma balança delicada essa, porque você ao mesmo tempo tem que encontrar o erro de uma forma positiva, né? Chegou um erro aqui para mim, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu resolver esse erro aqui, não tem problema nenhum, vários erros vão chegar todo dia, eu vou lá e conserto o erro aqui. Beleza, relação leve com o erro. Agora, se você deixar um erro passar, né, isso vai ser um problema. Então, ao mesmo tempo que você
tem que identificar os erros de uma maneira leve, você tem que consertar eles de maneira rápida. Eu vi um vídeo de um cara recentemente, muito engraçado, de um cara que conserta tudo muito rápido. As pessoas fazem fila com panelas, com liquidificador, com um monte de eletrônicos e itens de cozinha, e ele vai lá e tem todos os instrumentos ali, todas as máquinas dele, é um ambiente super bagunçado e o cara é muito rápido para consertar as coisas. Ele literalmente leva 10 segundos para consertar um liquidificador. É muito legal ver, esse cara viraliza direto na internet, mas é um pouco essa relação. Então você não vai ser aquele cara que pega o liquidificador e fica olhando, analisando e fala, putz, que droga, esse liquidificador que você trouxe tá horrível mesmo. Nossa, tá tudo errado nele, é uma marca ruim. Você não vai ficar reclamando disso, não vai ficar se contorcendo para encontrar por que o problema é horrível. É um liquidificador que você tem que consertar, beleza. Pegou, bateu lá, consertou, trocou peça, pá, devolveu. É isso, entendeu? Essa é a relação ideal com o erro no violão. E um outro erro que eu tenho visto cada vez mais em estudantes de violão é tentar encontrar muitas fontes diferentes de informação sem um caminho claro. Porque isso é muito confuso e sobrecarrega muito a gente. Às vezes você assiste 10 vídeos com coisas diferentes, um sobre improvisação, outro sobre escalas, outro sobre como desenvolver a técnica, e é difícil porque você só tem um tempo limitado e uma energia limitada para dedicar a um instrumento. Como você vai fazer tudo isso que todo mundo está falando que você tem que fazer obrigatoriamente? É muito difícil. Por isso, quando eu fui criar o meu curso de violão, eu não queria simplesmente jogar um monte de aulas que a pessoa poderia encontrar no YouTube, né? Um compilado de aulas sobre diferentes informações, aulas expositivas que a pessoa vai precisar ver e não vai ter como revisar depois e não vai saber qual aula assistir primeiro e qual aula assistir depois, qual tema assistir primeiro e qual tema assistir depois. Eu não queria um compiladão, eu queria um caminho claro, um passo a passo, uma jornada. E o método Violão 100 é justamente isso, um caminho claro para você chegar no nível avançado no violão e é um caminho autossuficiente. Se você não tiver acesso a nenhum outro material, não tiver acesso ao professor, não tiver acesso a mais nada, você consegue se desenvolver apenas usando o material do curso até o nível avançado no violão. É uma estrutura gamificada para tornar o aprendizado estimulante, para tornar essa motivação que às vezes vai se perdendo ao longo do tempo ainda maior a cada vez que você vai progredindo. E hoje já temos mais de 10 mil alunos que passaram pela metodologia, alunos satisfeitos, alunos que estavam às vezes no nível iniciante, às vezes do zero e às vezes no nível intermediário, mas queriam consolidar uma técnica e um repertório sólidos e realmente atingir, né, esse sonho, esse objetivo de tocar bem violão. E é uma grande realização para mim poder compartilhar esse conhecimento com você. Então, se você quiser saber mais sobre o meu curso, clica na descrição desse vídeo. E se você quiser continuar assistindo os vídeos do canal, clica aqui em cima.